Fala pessoal, tudo bem? Bom, na aula de hoje, dando continuidade ao nosso assunto de equilíbrio iônico, vamos estudar um efeito bem interessante que é o efeito do íon comum, tá? Esse efeito do íon comum nada mais é do que uma perturbação no estado de equilíbrio. E lembra que quando você perturba o estado de equilíbrio, o equilíbrio ele reage de forma contrária a minimizar essa perturbação. E esse princípio, tá? Ele é chamado de princípio de Le Chatelier. Então, vamos começar a aula de hoje. Bom, então, para estudarmos o efeito do íon comum, inicialmente vamos considerar um equilíbrio, tá? Temos, por exemplo, aqui o ácido cianídrico. Quando eu coloco o ácido cianídrico em água, né? Todo o ácido em água ele vai liberar o íon H+, e um ânion. No caso do ácido cianídrico, ele vai liberar o íon H+, mais o íon Cn-. Lembrando que o íon Cn- ele é o íon cianeto. Bom, a pergunta que eu tenho para fazer é a seguinte. O que acontece quando adicionamos NaCN, lembrando que NaCN é o cianeto de sódio, ao equilíbrio acima? Então veja, temos a ionização de um ácido, o ácido aqui está ionizado, e aí eu vou adicionar cianeto de sódio, que é um sal, a essa solução. Bom, como o cianeto de sódio ele é um sal, quando eu coloco um sal em água, ele se dissocia. No caso do cianeto de sódio, ele vai se dissociar no íon Na+, e no íon Cn-. Cn- é o cianeto. Então note, o íon cianeto ele está presente no sal e o íon cianeto ele está presente no ácido. Então, quando adicionamos uma solução desse sal a essa solução de ácido cianídrico, estamos adicionando o íon comum. Que íon comum é esse? É o íon cianeto. Então, quando adicionamos o íon cianeto, derivado desse sal, ao equilíbrio que eu tinha anteriormente, o que é que vai acontecer com esse equilíbrio? Bom, lembrando que esse íon Cn- aqui, ele é um íon comum. Então, quando adicionamos uma solução de NaCN a uma solução de ácido cianídrico, estamos adicionando o íon comum Cn-. Então, a concentração desse íon Cn-, ela vai aumentar. Como o íon Cn- é um produto, lembra que quando aumentamos a concentração de um produto, o meu equilíbrio ele se desloca para o lado dos reagentes. Repetindo, quando eu adiciono cianeto de sódio, vai ter um aumento na concentração do íon cianeto, tá? Como eu estou aumentando a concentração do íon cianeto, como eu aumento a concentração de um produto, meu equilíbrio se desloca para os reagentes, ou para o lado esquerdo. Como o meu equilíbrio está se deslocando para o lado esquerdo, significa que o grau de ionização desse ácido aqui, da ionização dele, diminui. Porque como eu estou deslocando o meu equilíbrio para o lado esquerdo, eu estou diminuindo a concentração desses íons. Ok? Então, esse efeito aqui é o efeito do íon comum. Quando o íon comum é adicionado a um equilíbrio, esse íon comum ele vai deslocar o equilíbrio químico, de acordo com o princípio de Le Chatelier. Bom, o segundo caso que vamos ver hoje, considere o mesmo equilíbrio. Temos aqui o ácido cianídrico em água, ele vai liberar o íon H+, e o íon Cn-, cianeto. A segunda pergunta é, o que acontece com o equilíbrio quando adicionamos hidróxido de sódio? O que é que acontece com esse equilíbrio acima quando adicionamos hidróxido de sódio? Bom, o hidróxido de sódio ele é uma base, lembrando que toda base em água ela se dissocia. No caso do NaOH, eu vou ter a liberação de OH- e Na+. Bom, então note o seguinte, o OH- ele está presente na dissociação da base, mas ele não está presente na ionização do ácido. O Na+ está presente na dissociação da base, mas não está presente na ionização do ácido. Mas sabemos, tá, que o íon OH- ele tem uma forte tendência de reagir com o íon H+. Lembrando que quando o íon H+, vou colocar aqui, ele reage com o íon OH-, que é a hidroxila, ele forma o que chamamos de água.
Essa reação aqui, ela é muito comum. O íon H+, podemos dizer que ele tem uma forte atração pelo íon OH- e vice-versa. Então, note, o OH- formado aqui, ele vai reagir com um H+, que é proveniente da ionização do ácido. Ou seja, o íon OH- consome o íon H+, formando água. Como o íon OH- consome o íon H+, a concentração do íon H+ diminui. Então lembra, se eu diminuo a concentração de um produto, meu equilíbrio ele vai se deslocar para o próprio lado dos produtos. Então, quando o OH- consome um H+ formando água, a concentração de H+ diminui. H+ é um produto. Meu equilíbrio ele vai se deslocar para o próprio lado dos produtos, ou para o lado direito. Como o meu equilíbrio está se deslocando para o lado direito, para o lado de formação dos íons, significa que meu grau de ionização ele vai aumentar. Bom, então aqui temos um efeito do íon não comum, mas você tem que lembrar, quando tem a formação do íon OH-, o íon OH- ele consome o íon H+, ou vice-versa, formando água. Bom, para finalizar nosso vídeo, vamos resolver essa questão aqui do Enem. Os refrigerantes têm se tornado cada vez mais o alvo de políticas públicas de saúde. Os de cola apresentam ácido fosfórico, lembrando que o ácido fosfórico é o H3, se eu escrever aqui de lado, H3PO4, substância prejudicial à fixação de cálcio, o mineral que é o principal componente da matriz dos dentes. A cárie é um processo dinâmico de desequilíbrio do processo de desmineralização dentária, perda de minerais em razão da acidez. Sabe-se que o principal componente do esmalte do dente é um sal denominado hidroxiapatita. O refrigerante, pela presença da sacarose, faz decrescer o pH do biofilme, placa bacteriana, provocando a desmineralização do esmalte dentário. Os mecanismos de defesa salivar levam de 20 a 30 minutos para normalizar o nível do pH, remineralizando o dente. A equação química seguinte representa esse processo. Bom, temos a hidroxiapatita, a reação direta representa a desmineralização, liberando o íon cálcio, fosfato e hidroxila. Considerando que uma pessoa consuma refrigerante diariamente, poderá ocorrer um processo de desmineralização dentária, devido ao aumento da concentração de... Veja, a pessoa está consumindo refrigerante diariamente. O refrigerante é uma substância ácida. Como o refrigerante é uma substância ácida, significa que ele vai liberar íons H+. Então, a concentração de íons H+ aumenta e o pH ele vai diminuir, deixando o meio mais ácido. Então, veja, se a pessoa consome refrigerante diariamente, aumenta a concentração de H+. Lembra que com o aumento da concentração de H+, se eu colocar aqui, o H+ consome esse íon OH-, formando água. Como o H+ consome o OH-, essa concentração aqui diminui. Como eu estou diminuindo a concentração de um produto, meu equilíbrio vai se deslocar para os próprios produtos. Então vamos lá. Devido ao aumento da concentração de OH-. Não. Se você está consumindo refrigerante, o que aumenta é a concentração de H+. Alternativa A, falsa. Novamente, devido ao aumento da concentração de H+, que reage com as hidroxilas OH-, deslocando o equilíbrio para a direita. Exato. Quando eu aumento a concentração dos íons H+, o íon H+, os íons H+, eles vão consumir os íons OH-. Como o OH- aqui é um produto, meu equilíbrio ele se desloca para o próprio lado do produto. Lembra do princípio de Le Chatelier? Se eu diminuo a concentração, meu equilíbrio ele se desloca para o mesmo lado. A alternativa correta, letra B.
ok? Bom, espero que tenha ficado claro o vídeo de hoje. Espero vocês no próximo vídeo. Abraço a todos.